Vamos ao assunto. Pesquisas de intenção de voto na Alemanha. Os alemães vão para uma eleição antecipada agora, 23 de fevereiro. Colocam os conservadores na liderança dessas eleições, como eu disse, de 23 de fevereiro. Conservadores, no caso, a Democracia Cristã, talvez um dos mais, talvez o partido, junto com o Partido Social Democrata, o mais tradicional depois da Segunda Guerra na Alemanha. Agora, em segundo lugar, está a AfD, que é a sigla em alemão de Alternative für Deutschland, que é, e eles não gostam muito de serem chamados de extrema-direita, mas no espectro político alemão, sim, estão claramente na extrema-direita. E eles são apoiados agora por Elon Musk. Confira. O partido à frente das intenções de voto é o CDU, União Democrata Alemã, que definiu Friedrich Merz, de 69 anos, como candidato. A sigla da ex-chanceler Angela Merkel já refutou qualquer possibilidade de formar um governo com a extrema-direita, que aparece em segundo lugar nas pesquisas. O AfD, Alternativa para a Alemanha, tem como candidata Alice Weidel, que defende uma radical política de remigração. Na prática, expulsões em grande escala de imigrantes, além do fechamento total das fronteiras alemãs. A candidata também promete reativar usinas nucleares, usinas a carvão e negociar a reativação do gasoduto Nord Stream, que liga a Alemanha à Rússia. Para ela, a crise na indústria alemã tem ligação direta com a transição energética que elevou o custo de produção. Chama a atenção o envolvimento de Elon Musk com a sigla. O bilionário, que apoiou Donald Trump na campanha que levou o republicano de volta à Casa Branca, busca repetir a fórmula na Europa. Ele mesmo fez uma live com Weidel para marcar o lançamento da candidatura e pediu votos ao partido. As eleições antecipadas de fevereiro, que definirão um novo parlamento, são consequência de uma grave crise política e econômica que atinge a potência europeia. Mesmo assim, o partido de centro-esquerda, o SPD, antecipou Olaf Scholz novamente como candidato. Em dezembro, impasses internos sobre os rumos da política econômica do país levaram ao colapso da coalizão governista. Em seguida, a maioria do parlamento votou contra a permanência de Scholz no cargo. Com o governo impopular, o SPD de Olaf Scholz aparece apenas em terceiro lugar nas pesquisas. Carolina, quando a gente considera a situação política da Alemanha e a gente coloca o nosso olhar sobre essa figura que é candidata a chefe de governo pela AfD, a Alice Weidel, ela é no momento a chefe da AfD, ela não cabe na caixinha. Alice Weidel tem um casamento gay com uma imigrante do Sri Lanka, com 2 crianças adotadas há 20 anos. E ela mesma diz, isso não me impede de defender o que é o quadro tradicional de uma família como base nuclear da sociedade. Agora, quando a gente ouve a Alice Weidel discursar, a gente vê claramente a plataforma do Musk ali da liberdade. Ela repete isso em alemão com uma ênfase, ela é muito fria quando ela fala Freiheit, ela pronuncia em alemão, com uma ênfase enorme. O que está acontecendo, Carolina? Pois é, que esse descolamento entre as figuras e a realidade que elas vivem e a ideologia que defendem mostra bem o crescimento desse populismo e como ele tem construído esse imaginário a partir dessas plataformas que, como você mesmo colocou na prática, há uma contradição. Uma contradição aí, mas também há um outro viés por trás da Alice. Ela é neta de um juiz nazista, então ela também vem de uma família muito conservadora dentro da Alemanha e tem ganho espaço dentro desse partido, assim como a gente vê em outros países europeus, principalmente no caso da Itália, com a Meloni, que chegou já ao cargo de primeira-ministra da Itália, com uma plataforma também de direita. Então, mulheres, né? A gente tem a Marine Le Pen na França também, mulheres liderando esses partidos de extrema-direita, o que também é um feito novo na política. Ela vem para ocupar esse vácuo que tem sido deixado pelos partidos convencionais. Você mencionou a CDU, com uma aliança mais tradicional, aí a gente vê
desde a República de 49 da Alemanha, uma alternância de poder entre CDU e o Partido Social Democrata, que é do Olaf Scholz, né? O CDU a gente pode associar a Angela Merkel como a última chanceler a ocupar esse cargo via o partido. Então, essa alternância que se mantém, às vezes, inclusive com aliança entre esses dois partidos principais, tem causado uma insatisfação e há uma desconfiança sobre a capacidade desses partidos em responder aos desafios que a população tem sentido na Alemanha. Isso dá margem ao crescimento de partidos como a AfD, que agora chega um pouco mais de um mês das eleições, com 20% das intenções de voto, ocupando o segundo lugar das pesquisas de opinião. Então, um crescimento preocupante também, né? Para quem acompanha a Alemanha, Vinícius, algo que realmente é inusitado é a velocidade com que o quadro político se alterou. Era inimaginável 10 anos atrás, e 10 anos para a Alemanha é considerado pouquíssimo tempo. A gente está acostumado muito com o tempo da política no Brasil, o tempo da política na Alemanha é muito mais estendido, digamos assim. A gente vê o número de chanceleres ou chefes de governo que eles tiveram desde a Segunda Guerra Mundial, muito poucos. A predominância dos chamados partidos populares, como a Carolina citou, o democrata cristão de um lado, social-democrata do outro, predominaram durante mais de 50 anos. E aí, para os padrões alemães, de repente, a segunda força do país é esse amálgama no extremo direito do espectro político alemão, chefiado agora pela Alice Weidel. Ela faz um apelo claro ao que boa parte da economia alemã atribui às políticas da União Europeia e da CDU e dos social-democratas no setor energético. A indústria alemã não compete mais, porque a energia é muito cara. E esse é um ponto onde ela está batendo forte. Que chances ela tem de obter, digamos, de ampliar o seu espectro, além das questões de gênero ou das questões ideológicas mais circunscritas? Bem, Vac, me parece que Alice Weidel ela tem chances de ampliar, sim, a fatia do eleitorado da AfD. Mas, ao meu ver, não a ponto de substituir ali na liderança a CDU. Simplesmente porque a consolidação ali de uma força de extrema-direita na Alemanha, acho que ela é pouco provável, ela vai demorar a se consolidar em função do próprio histórico do país, que até hoje aí tem que lidar com as feridas abertas pelo nazismo. Tanto que se nós notarmos o discurso da Weidel, né, como a própria Carolina falou, você mesmo falou, Vac, ela busca ali muito mais uma retórica de liberdade, ou seja, uma postura antissistêmica de liberdade, e não aquilo que a gente vê, por exemplo, em outros países europeus e nos Estados Unidos com Trump, que tem ali uma afinidade muito grande com grupos religiosos. Pelo contrário, ela procura ali oferecer uma espécie de populismo, se podemos assim dizer, secular, ali que busca retomar o que seriam os valores da Europa, nessa leitura aí que vai até mesmo contra os grupos migrantes, sobretudo muçulmanos. Então nós temos no AfD, sim, uma alternativa para alguns alemães, mas ainda me parece que não será desta vez que eles vão liderar a apuração dos votos lá em fevereiro. A tendência, ao meu ver, ainda é que a CDU seja a líder na apuração e convide outros partidos tradicionais para formar um governo. A grande questão é que eles devem se tornar os líderes da oposição e no próximo ciclo eleitoral terem aí sim força para chegar ao poder. Carolina, deixa eu chamar, ou colocar, ou fazer uma proposta de você examinar um pouco o clima, digamos, o clima sociopolítico mais abrangente a partir da Alemanha. Por exemplo, voltando ao caso da Alice Weidel, ela usa, e isto foi 48 horas atrás, vocabulários e formulações que um ano atrás seria impossível que a sociedade alemã aceitasse como um discurso político que pudesse ser usado pura e simplesmente. Eu não estou falando do apelo ao uso de símbolos nacional-socialistas, que isso é proibido pela Constituição alemã.
A Alemanha é um dos poucos países democráticos que tem uma restrição à liberdade de opinião quando se trata de símbolos do período nacional-socialistas, por razões históricas óbvias que não precisamos repetir aqui. Agora, parece haver uma aceitação e um novo normal. É isso que a gente vê? Olha, Wack, quando a gente vai analisar a AfD e esse crescimento, é importante, né? Um partido que foi criado em 2013, ele entra só no Bundestag, então no parlamento alemão, em 2017, né, já com uma margem significativa para um partido novo de assentos, mas é um partido que ele tem uma grande capilaridade. Aliás, essa é uma característica de partidos de extrema-direita como esse. Então, eles são muito presentes na política local, na política regional e principalmente nos países da Alemanha do Leste, né? Então, ele tem crescido nesses espaços. Então, ele tem um trabalho de base muito grande. Quando a gente analisa de fora, a gente tenta olhar mais em nível federal e por isso aparece menos e nos parece surpreendente essa ascensão, mas já é um movimento que vem crescendo e ganhando muita base, e quando há uma base estrutural é mais difícil também de se derrubar, né? Esse discurso ele não é um discurso peculiar nem característico desse partido específico, a gente vê ele sendo ecoado em outros movimentos de extrema-direita. Por um lado, esses partidos também tentam se dar uma repaginada, fazer novamente uma analogia com e um paralelo com a França, com a Marine Le Pen, tentando adotar um tom um pouco mais moderado de discurso, embora a agenda desses partidos ainda continue extremamente radical, como a gente pode ver pelo próprio manifesto que a AfD liberou esse fim de semana para a sua campanha, né, onde apresenta metas como, principalmente, o ponto mais polêmico aí, essa repatriação dos imigrantes de uma maneira indiscriminada, né, num processo que ela vem a chamar de reimigração, copiando o discurso que tem sido feito na Áustria, o país vizinho, onde a extrema-direita também avança a passos largos, mas, de qualquer forma, a gente vê aí essa repaginada, por um lado desse, então uma nova estratégia desses partidos de adotar essa cara um pouco mais moderada e muitas vezes colocando uma mulher na liderança auxilia nesse processo, e por outro lado, uma aceitação dos outros partidos em dialogar com esse tipo de discurso, em dar espaço para esse tipo de discurso. E quando a gente faz isso, a gente acaba por legitimar esse discurso também. Vinícius, eu tenho um minutinho mais ou menos ainda para encerrar o programa. Infelizmente, a grade de televisão gostaria de estender. Um dia a gente vai ser só a internet, aí a gente não tem esse problema de entregar para o próximo. Elon Musk é o novo inimigo público dos partidos convencionais alemães hoje. Que peso ele terá? Ele terá um peso na Alemanha, ao meu ver, muito menor do que ele teve nos Estados Unidos. Pelas características da sociedade, como já mencionamos. A Alemanha tem esse passado com o qual ela ainda tem que lidar. É surpreendente que esse tipo de discurso tenha ressurgido mais da extrema-direita. Então, a ação do Musk será ali claramente limitada, mas não podemos descartar que ele está fazendo ali um investimento de longo prazo e, como eu disse na minha resposta anterior, temos de pensar já na outra eleição, no próximo ciclo eleitoral, em que, sem dúvida, a AfD deve estar com mais chance, seja pelo apoio do Musk, seja aí pelo descontentamento da população com os partidos tradicionais na Europa como um todo.